Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo, e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo teológico como continuidade dos episódios anteriores. E se você quer aprender teologia com qualidade de forma gratuita, já fica o convite para acompanhar nossas playlists. Não esqueça de se inscrever no canal. Estamos mergulhando mais fundo no livro Somos Todos Teólogos, e hoje vamos explorar uma das áreas mais fascinantes e desafiadoras, o conhecimento de Deus, sua unidade e a doutrina da Trindade, com base nos capítulos 9, 10 e 11. O livro começa com uma ideia poderosa, né? Não basta só saber que Deus existe. A gente precisa entender o caráter dele. Por que isso é o ponto de partida para tudo em teologia? Exatamente. Entender o caráter de Deus. É o que define como a gente vai entender todas as outras doutrinas. É a peça-chave mesmo. Se essa base, essa fundação for torta, tudo que a gente constrói em cima, tipo salvação, humanidade, tudo fica comprometido. E é por isso que o que parece um paradoxo, né, o primeiro passo para conhecer a Deus é admitir que ele é, de certa forma, incompreensível. E aí já começa a dar um nó na cabeça, né? Como é que a gente pode sequer, sei lá, começar a estudar algo que a própria premissa já diz que é incompreensível? Parece uma tarefa que já começa fadada ao fracasso. Parece, mas aí a terminologia teológica é muito, muito específica. Incompreensível não significa que a gente não pode saber absolutamente nada sobre ele. Se fosse assim, né, a gente podia fechar o livro aqui e pronto. O termo significa que o nosso conhecimento dele nunca vai ser exaustivo. Nunca vai ser completo, sabe? Pensa só, mesmo na eternidade, o nosso conhecimento de Deus vai continuar se aprofundando. Nossa, que interessante isso. Sim, porque ele é um ser infinito e nós seremos sempre criaturas finitas. O nosso conhecimento pode ser verdadeiro, pode ser real, mas nunca total. Ok. Isso muda a perspectiva toda. Então não é um muro, é mais como um horizonte que nunca se alcança. Não é sobre não poder saber nada, mas aceitar que nunca vamos saber tudo. É uma questão de escala. O livro até menciona uma frase famosa em latim para ilustrar isso, certo? Exato. Finitum non capax infinitum. Isso. A tradução literal é: o finito não pode assimilar o infinito. A palavra-chave aqui é capax. Ela pode significar conter, tipo como um copo de 200 mililitros que não pode conter o Oceano Pacífico. É fisicamente impossível. Sim, uma imagem bem clara. Mas também pode significar assimilar ou compreender na totalidade. A nossa mente, então, é esse copo. Ela simplesmente não tem a capacidade de abarcar a imensidão de quem Deus é. Os pensamentos dele sempre vão superar os nossos. Eu gosto dessa imagem do copo e do oceano, deixa a ideia bem palpável. Mas isso me leva a outra pergunta, então. Se nós somos esse copo minúsculo e Deus é o oceano, como é que a comunicação acontece? Como ele se revela de uma forma que a gente consiga de fato entender alguma coisa? E aqui entra um dos conceitos mais bonitos, na minha opinião, que o livro aborda: a condescendência de Deus. Em sua graça, ele desce ao nosso nível. Ele se inclina para falar com a gente. A analogia usada é a de uma conversa infantil. Imagina, sei lá, um astrofísico genial tentando explicar um buraco negro para o filho de 4 anos. Certo. Ele não vai usar equações de relatividade. Ele vai usar uma linguagem que a criança entende. É como um ralo super forte no espaço. Ele simplifica, mas não mente. Deus faz algo parecido conosco. Ele se dirige a nós em nossos próprios termos, na nossa linguagem. É aí que entra o tal do antropomorfismo, aquela ideia de dar a Deus características humanas. Exatamente. A palavra vem do grego, né? Anthropos, homem, e morphe, forma. É quando a Bíblia fala dos olhos do Senhor, do seu braço forte. Obviamente, a gente não está pensando que Deus tem um corpo físico como o nosso. É uma linguagem figurada para comunicar a onisciência dele, o poder, a ação dele no mundo. E quando as escrituras dizem que Deus se arrependeu, por exemplo, é um antropomorfismo emocional. Isso sempre me confundiu. Pois é.
Não é que ele foi pego de surpresa ou que mudou de ideia como nós. É a única forma, na nossa linguagem, de descrever a profunda tristeza divina diante de uma mudança de atitude humana. Espere um pouco. O livro chega a dizer que, por sermos humanos, toda a nossa linguagem sobre Deus é, de certa forma, antropomórfica. Isso soa um pouco, sei lá, redutor. Se tudo que a gente fala são só projeções humanas, a gente não corre o risco de estar simplesmente criando um Deus à nossa imagem? Como a teologia lida com esse perigo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é justamente para evitar esse risco que a teologia clássica desenvolveu o que a gente pode chamar de regras de trânsito para falar sobre Deus. São 3 métodos ou vias. A primeira é a via negatianis, o caminho da negação. O caminho da negação. Soa meio contraintuitivo. Mas faz todo sentido se a gente pensar nisso como um processo de eliminação, sabe? A gente começa dizendo que Deus não é. Certo. A gente diz que ele é infinito, ou seja, não finito, imutável, não mutável, invisível. Basicamente, a gente pega as nossas limitações de criaturas e as nega em relação a ele. Entendi. É como esculpir uma estátua tirando o que não é a estátua. Primeiro, a gente mapeia as fronteiras dizendo que ele não é. É um começo seguro. Mas e para começar a preencher o mapa? Aí entra a segunda via, a via eminentia, o caminho da eminência, da excelência. Aqui, a gente pega as melhores qualidades que conhecemos, poder, sabedoria, amor, e as elevamos ao grau máximo, ao infinito. Nosso poder, potência em latim, vira a onipotência de Deus. Nosso conhecimento, a ciência, vira a onisciência dele. Pegamos o melhor que conhecemos e projetamos para a perfeição absoluta. Ok, então negamos nossas limitações e amplificamos nossas melhores qualidades até o infinito. E qual é a terceira via? É a via affirmationis, o caminho da afirmação. Só depois de ter essas balizas de segurança é que a gente se sente confiante para fazer declarações positivas, diretas, baseadas no que as escrituras revelam. Aí a gente diz: Deus é santo, Deus é soberano. Essas 3 vias trabalhando juntas formam um sistema para nos ajudar a falar sobre o indizível de forma mais cuidadosa, sabe? Esse sistema de 3 vias é fascinante. É um método bem rigoroso, mas no fim, tudo ainda depende das palavras que usamos. E o livro aponta que se a gente escolher o tipo errado de palavra, todo o sistema pode ruir. A distinção que ele faz entre linguagem inequívoca, equívoca e analógica parece ser a peça final desse quebra-cabeças, né? É a peça-chave, com certeza. Vamos passar por elas rapidinho. Linguagem equívoca é quando uma palavra tem exatamente o mesmo significado em contextos diferentes. Se eu digo que meu cachorro é bom e que meu vizinho é bom, eu posso estar usando a palavra no mesmo sentido de bem comportado. Seria um erro usar esse tipo de linguagem para Deus, porque a bondade dele não é idêntica à nossa. Certo, faz sentido. E a equívoca? É o extremo oposto. É quando a mesma palavra tem significados totalmente diferentes. O exemplo do livro é ótimo. Posso ver uma apresentação de poesia e dizer que foi fraca. E posso dizer que uma pessoa doente está fraca. Entendi. A palavra é a mesma, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Se a gente usasse linguagem equívoca para falar de Deus, as nossas palavras seriam vazias. Dizer Deus é amor não significaria nada de concreto pra gente. Ok, então não pode ser inequívoca, porque a bondade dele não é igual à nossa, e nem equívoca, porque aí as palavras perdem o sentido. Só sobra a linguagem analógica. Exatamente. A linguagem analógica é o ponto de equilíbrio. Nela, o significado é semelhante, mas não idêntico. Ele muda em proporção ao sujeito. Quando a gente diz Deus é bom, não estamos dizendo que a bondade dele é idêntica à nossa. Isso seria inequívoco. Mas também não estamos usando a palavra com sentido totalmente diferente, que seria equívoco. Então há uma semelhança real. Isso. A bondade dele é a fonte, o padrão de toda bondade que a gente conhece, mas infinitamente mais pura. É a analogia que permite que nossa linguagem finita se conecte de forma significativa com a realidade infinita.
sem quebrar. Isso nos leva direto ao coração de uma das maiores ideias construídas com esse kit de ferramentas, o monoteísmo. O livro enfatiza o quanto a crença de Israel em um único Deus era radical e até estranha no mundo antigo. Era completamente contracultural. O mundo antigo era um mar de politeísmo, gregos, romanos, egípcios. Todos tinham panteões de deuses para tudo, né? Guerra, amor, colheita. E no meio disso tudo, surge esse pequeno povo com uma afirmação chocante, que está na sua confissão de fé central, o Shema. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não era só uma ideia abstrata, né? Era a identidade deles. De jeito nenhum. O texto de Deuteronômio manda ensinar isso aos filhos, amarrar nas mãos, escrever nos portões, era o ar que eles respiravam. E isso se conecta com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O livro aponta para um detalhe na frase diante de mim que eu nunca tinha parado para pensar. Sim, é uma nuance fascinante. Não significa só não coloque outros deuses na minha frente, na sua lista de prioridades. A expressão hebraica implica na minha presença. E como a presença de Deus é onipresente, o mandamento está, na verdade, dizendo, na realidade, não existem outros deuses. É uma afirmação de exclusividade ontológica. Uau! Então, depois de séculos construindo e defendendo essa ideia de um único Deus, o Novo Testamento chega e parece, jogar uma chave inglesa nessa engrenagem. Como se passa do ouve Israel, o Senhor é um, para se falar de Pai, Filho e Espírito Santo, sem que isso vire só uma nova versão de politeísmo. Essa foi a grande tensão teológica que a igreja primitiva teve que resolver. E a resposta não veio de uma fórmula mágica, mas da tentativa de ser fiel a toda a revelação do Novo Testamento, sabe? O livro aponta para o prólogo do Evangelho de João como um dos pontos de partida mais claros. A primeira frase já tem toda a atenção ali. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos analisar essa frase. O Verbo estava com Deus. O que essa pequena palavra com está fazendo aí? A palavra grega é pros, e ela denota uma relação íntima, face a face. Isso implica comunhão, mas também distinção. Se A está com B, A não é B. Certo. Então, essa primeira parte da frase estabelece que o Verbo, que a gente depois entende que é Jesus, é pessoalmente distinto de Deus Pai. Mas logo em seguida vem a reviravolta. E o Verbo era Deus. Exato. Se a primeira parte estabelece distinção, essa segunda estabelece identidade de natureza. João não diz que o Verbo era divino ou parecido com Deus. Ele afirma que o Verbo é Deus. Então, o Verbo é distinto do Pai, mas partilha da mesmíssima essência divina. Essa é a semente de toda a doutrina da Trindade. O resto do Novo Testamento só rega essa semente. Sim, com Tomé adorando Jesus, Jesus perdoando pecados. Exato, e o Espírito Santo sendo descrito com atributos que só pertencem a Deus, como onipotência, eternidade. O livro faz uma distinção muito útil aqui, dizendo que a Trindade é um paradoxo, não uma contradição. Isso parece ser a chave para não descartar a ideia como um absurdo lógico. É absolutamente central. Uma contradição viola a lei da não contradição. Algo não pode ser A e não A ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Eu não posso ser alto e baixo ao mesmo tempo. A fórmula da Trindade é: Deus é um em essência e três em pessoa. Repare que as categorias são diferentes: essência e pessoa. Ah, entendi. Seria uma contradição dizer que Deus é um em essência e três em essência. Mas não é isso que a doutrina afirma. E o paradoxo, então? Um paradoxo, que vem do grego paradokio, é algo que parece contraditório para nossa intuição, mas que num exame mais atento se revela verdadeiro. Certo. A Trindade parece contraditória para nossa mente finita, que está acostumada a que um ser seja uma pessoa. Mas a doutrina, quando formulada com cuidado, não viola a lógica, ela transcende. Ok. Para a gente amarrar tudo isso, o livro define os termos técnicos: essência, pessoa e subsistência.
Vamos tentar desempacotar isso de forma clara. Essência. Essência. Do grego ósios se refere à substância, ao ser de Deus. É o que de Deus. É a própria deidade. A doutrina afirma que existe uma só essência divina. Deus é um único ser. Certo. Uma essência, o quê? E pessoa. Fiquei surpresa com a origem da palavra vindo do teatro. Sim, pessoa vem do latim persona, que era a máscara que os atores usavam. Um teólogo chamado Tertuliano, usou-a para falar das 3 distintas identidades dentro da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É importante não confundir com o nosso conceito moderno de personalidade, como se fossem 3 centros de consciência separados. E por fim, a palavra mais complexa, mas talvez a mais importante para não cometer o erro de pensar em 3 deuses. Subsistência. Subsistência é o termo que cimenta tudo. O livro explica que não existem 3 existências separadas, mas 3 subsistências dentro do único ser de Deus. E qual a diferença? Uma subsistência é uma distinção real, mas é uma distinção dentro de um ser, não uma separação de seres. Pai, Filho e Espírito Santo subsistem, ou seja, existem debaixo da mesma e única deidade, compartilhando plenamente de todos os atributos divinos. Então a fórmula final, na sua forma mais precisa, é um único ser que subsiste em 3 pessoas. Que mergulho incrível na natureza de Deus! Fica claro que, embora a gente nunca possa compreendê-lo por completo, ele nos deu maneiras muito significativas de conhecê-lo e de nos relacionarmos com ele. Fica aqui o convite para continuar essa jornada conosco. Exatamente. Se este estudo despertou sua curiosidade, não deixe de acompanhar as playlists completas do nosso canal, onde analisamos este e outros livros capítulo por capítulo. Isso mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E se você quiser ter o livro Somos Todos Teólogos em mãos para acompanhar, use o nosso link de afiliado que está na descrição. Comprando por ele, você nos ajuda a continuar produzindo este conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!